4 lições sobre a visão no vale de ossos secos de Ezequiel 37. Para darmos início, vamos fazer aqui a leitura bíblica que está localizada aí no livro de Ezequiel, capítulo 37, o versículo 14, que diz assim: Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e fiz, diz o Senhor. No início do ministério de Ezequiel, o Espírito o transportou até ao rio, junto a ele, e se assentou no meio dos cativos desanimados. A leitura que eu fiz no início, Ezequiel 3, versículo 14. Mais tarde, por meio de visões, o Espírito o levou até Jerusalém, Ezequiel 8, versículo 3, a porta do templo, e então trouxe de volta a Babilônia, Ezequiel 11, versículo de 1 ao 24. Nessa passagem, o Espírito conduziu Ezequiel até um vale cheio de ossos, secos pelo sol e espalhados pelo chão. Eram esqueletos de cadáveres há muito tempo, decompostos e devorados pelas aves e animais carniceiros. Os ossos de pessoas que haviam sido aniquiladas. Ezequiel 37, versículo 9. Possivelmente de soldados do exército judeu. Versículo 10. O Senhor ordenou a Ezequiel que andasse no meio dos ossos, para que ele percebesse a grande quantidade e quão secos estavam. Ezequiel havia profetizado para os montes. Ezequiel capítulo 6, versículo 2, Ezequiel 36, versículo 1. E para as florestas, Ezequiel 20, versículo 47. E agora recebe a ordem de profetizar para os ossos, sequíssimos. A palavra de Deus, como diz em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, ela fala o seguinte, que ela é viva e eficaz. Ela não apenas tem vida, mas também dá vida. 1 de Pedro 1, versículo 23. Vamos ler? Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e permanece para sempre. E em João 6,63 diz o seguinte, está escrito: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Vamos agora refletir a essas 4 lições poderosas sobre o vale de ossos secos nessa passagem de Ezequiel 37. Primeira lição: se posicione para Deus te levar onde Ele quiser. Olha o que diz do versículo de número 1 ao 3 de Ezequiel 37. Veio a mim a palavra do Senhor, e Ele me fez sair do Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles. E eis que eram numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor, tu sabes. Perceba aí que as palavras me fez sair, me pôs e me fez passar, indica que Deus guiava Ezequiel. Ou seja, Deus estava levando Ezequiel para onde ele queria. Mas isso foi só possível porque Ezequiel estava posicionado. Ele estava na brecha, como que dizendo: eis-me aqui. E o que o Senhor quer falar para nós, para você também? Se posicione com Deus. Tome posicionamento. Fale para Deus. Fale para o Senhor: estou aqui, Senhor. Me usa da maneira que o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser falar. Estou aqui como um vaso nas tuas mãos.
Senhor, me usa como tu queres. Então você deve falar assim para o Senhor, dessa maneira. Se posicione na brecha que Jesus ele vai te guiar, como ele guiou aí o profeta Ezequiel. Você quer ser usado por Deus? Esta é uma pergunta. Então deixe Deus guiar a sua vida. Não é você que manda, é o Senhor que te leva aonde Ele quiser te levar. Agora eu te pergunto, Deus tem a direção para a sua vida? Se Ele te mandar, você vai? Essa é outra pergunta que você deve responder para você. O que Ele te pedir, você faz? Eu vou traduzir aqui para você o que o Senhor está te perguntando aqui dessa mensagem. Se Deus te dá uma direção para você ir em determinado local, fazer algo que na sua cabeça e na cabeça das pessoas é loucura, mas que para Deus não é uma coisa sábia, você deve ir. Se Ele te mandar em qualquer lugar ou entregar uma mensagem para alguém, pode ser de conserto, pode ser uma mensagem de consolo, pode ser uma revelação, mas se Deus mandar você entregar, tu entregar a mensagem para qualquer pessoa, pode ser qualquer tipo de mensagem, você vai fazer o que o Senhor te manda ou você vai ficar com medo de entregar? Você tem que entregar a mensagem porque a mensagem não é sua, a mensagem é do Senhor. Não importa se pessoas gostam, não importa se pessoas não gostam. O importante é que você está fazendo o que Deus está mandando você fazer. Você está fazendo aquilo que Ele está te pedindo para você fazer. Você está sendo obediente e você está sendo um servo fiel ao Senhor. Segunda lição. Mesmo que seja ossos secos, se Deus mandou, profetiza. Olha o versículo 4. Então me disse, profetiza sobre esses ossos e diz-lhe, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Deus pode provar a nossa fé. É Ele prova nos levando adiante de situações que aos nossos olhos não tem solução. Mas Ele é Deus, Ele pode tudo e Ele sabe como fazer. Então só precisamos confiar, obedecer, do resto Ele se responsabiliza. E talvez você diga, essa situação não tem jeito. Ou aqui não tem mais o que fazer. Não importa o que você diga ou pensa, o importante é quem te disse, e quem disse foi quem? O Todo-Poderoso. Então, só obedeça o Senhor que vai dar tudo certo. Não existe ossos secos que Ele não possa fazer reviver. Apenas creia e obedeça. Se Deus mandar você profetizar, o Senhor sempre vai cumprir o que prometeu e fazer, né? Aquilo que Ele mandou você fazer e você vai fazer. Profetizar. Profetize, mas profetize na direção de Deus, na direção do Senhor. Porque das nossas palavras devem sair palavras de bênçãos, mas também, se Deus mandar você falar uma palavra de correção, você tem que falar. Mas profetize e fale o que Deus mandou você falar. Terceira lição. Quando você profetiza o que Deus manda, um movimento começa a acontecer. Olha o que diz no versículo 5 ao 8. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vós o espírito vivereis, porém nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele e porei em vós o espírito. E vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um ribuliço, e os ossos se chegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Quando obedecemos à ordem de Deus e profetizamos segundo a sua vontade, algo começa a acontecer. A palavra de Deus tem poder para mudar
o cenário. Basta profetizar com fé, pois se Deus mandou, algo vai acontecer. Então, não temas dizer que o Senhor te ordenou. Deus faz um rebuliço, e se for preciso, mas quando Ele coloca as coisas no lugar, Ele realmente coloca. Então, profetize. Pois aonde estiver morte, Ele vai estar presente. Lembra-se de quando Ele ressuscitou a filha de Jairo, quando Ele ressuscitou Lázaro. Lembre-se, Ele só deu a palavra de ordem, e Ele tem dito para nós: profetiza, filho do homem. Quarta e última lição: continue profetizando onde há morte. Um grande exército se levanta. Versículos 9 e 10. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. Dize ao Espírito: assim diz Deus. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e vivereis, e puseram em pé, e um exército grande em extremo. Deus continua dizendo a Ezequiel para profetizar, e desta vez ele ordena que profetize o sopro do Espírito sobre os ossos secos. O que acontece é sobrenatural. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. O que antes era um monte de ossos secos, sem vida, agora se torna um grande exército. Aonde existia morte, agora há vida. Aonde apenas é sequidão, agora há movimento e barulho. Oh glória! Profetize e não pare de profetizar. Começa com um pequeno ruído e depois um movimento. E por fim, uma multidão cheia se levanta e tem vida. Quem sabe você está caminhando ao redor dos seus ossos secos, pessoas mortas espiritualmente, igrejas sem vida, familiares desunidos. Quem sabe você está passando por uma situação assim? Quem sabe você está passando por um problema? Você às vezes fica triste, você às vezes fica desanimado, nós todos, né? Tem muitas das vezes que dá desânimo, assim como Elias também passou por aquela situação de depressão ali, mas o Senhor levantou Elias com uma palavra profética: levanta, Elias, porque grande é o teu caminho, né? Então, se levante, profetiza sobre esses ossos secos. E o Senhor, Ele tem permitido aí que você veja isso. Sabe por quê? Porque Ele quer trazer vida aonde há morte. Ele quer levantar um grande exército, mas isso será através de você, de mim. Sim, você profetiza, você precisa profetizar. Assim como Ezequiel, Deus te levanta hoje para profetizar vida. Não se contente em olhar a sequidão espiritual ao seu redor, mas como um profeta, uma profetisa de Deus, abra a sua boca e pronuncie palavras de vida, palavras direcionadas que vêm de Deus, que tem um poder no mundo espiritual que você nem imagina. Por isso, hoje eu te desafio a se levantar para fazer a diferença. No ambiente aí aonde você está, aonde estamos, em qualquer lugar que você esteja, profetiza, faça a diferença nesse ambiente. E se prepare para ver Deus agindo e movendo o sobrenatural. Pessoas se levantarão para fazer algo para Deus. Ministérios serão restaurados. Famílias se reconciliarão. Pessoas virão aceitar Jesus, entregar a sua vida a Ele. E muitas pessoas que estão passando por situações de morte, elas serão levantadas através da tua palavra. Então abra sua boca e profetiza. Em nome de Jesus, profetiza a falência do mundo das trevas. E em nome de Jesus, profetize almas sendo salvas e o céu sendo povoado. Guarde essa mensagem no seu coração e não se esqueça, profetiza nesse meio, nesse vale de ossos secos que você está passando. Que Jesus abençoe a vida de vocês.